Agora vamos falar das cefalosporinas, esse grupo enorme de antibióticos que também estão contidos dentro do grupo dos beta-lactâmicos. Eles também têm um anel beta-lactâmico. As cefalosporinas, gente, elas agem inativando as PBPs, as Penicillin Binding Proteins, e com isso elas inibem a formação do peptidoglicano e da parede celular bacteriana. Quem são as bactérias resistentes às cefalosporinas? São as ESBL, que são as Extended Spectrum Beta-Lactamases, e as bactérias produtoras de AMP-C. Essas bactérias produtoras de AMP-C, elas estão contidas num grupo que a gente chama de grupo CESP. O grupo CESP é o grupo que é representado pelo Citrobacter, Enterobacter, Serrácea, Providência e Morganella. Deveria ser CESP-M, né? Sei lá por que é CESP, só ia excluir a Morganella. Mas a Morganella também faz parte desse grupo. Esse grupo CESP, ele é um grupo que você tem que tomar muito cuidado quando você estiver tratando um paciente que tiver com algum desses micro-organismos. Por quê? Esses micro-organismos, no antibiograma inicial, eles podem ser sensíveis a cefalosporinas. Aí você resolve tratar esse paciente com ceftriaxone, por exemplo. Dá uma semana, o paciente ele exibe uma melhora inicial, só que depois ele volta a piorar. Parâmetros clínicos e laboratoriais de infecção pioram, ele volta a fazer febre, às vezes o infiltrado pulmonar piorou, ele fica mais dispineico, ele tem aumento de produtos laboratoriais de infecção, ele começa a ficar instável hemodinamicamente. Você fala, uai, mas por que isso está acontecendo? Se eu dei um antibiótico que cobria o germe que eu estava querendo tratar, por que o paciente está piorando? Porque esse micro-organismo que você está tratando pode ser um desses micro-organismos aqui do grupo CESP. Esses micro-organismos, eles adquirem uma resistência às cefalosporinas depois que eles são confrontados por elas. Então, é uma coisa extremamente ingrata. Você começa a tratar, o paciente melhora, só que a bactéria adquire no decorrer do tratamento uma resistência e ela ficando resistente, seu tratamento já não vale mais de nada. Se você colher outra cultura naquele momento, hemocultura, cultura de secreção traqueal e identificar de novo esse micro-organismo, você vai ver agora que ele é resistente ao antibiótico que você começou, a cefalosporina que você começou. Então, olho vivo nesse grupo CESP, porque ele pega muita gente boa. Eu já vi, é exatamente assim que acontece. O paciente vai melhorando, depois ele volta a piorar e ninguém sabe por quê. Até que alguém decide colher de novo uma cultura e aí fala assim, poxa, mas para que a gente vai colher se já está tratando adequadamente? É quando vê crescer o bicho e o bicho está resistente ao antibiótico que você resolveu usar para tratar. Não deve administrar cefalosporinas aos alérgicos a penicilinas. E o parâmetro de eficácia das cefalosporinas é exatamente o mesmo de todos os beta-lactâmicos, tempo acima do MIC. É por isso que a posologia usual é de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, e as infusões, elas costumam levar mais ou menos uns 30 minutos. Como que você prescreve as cefalosporinas? Agora eu vou separar as cefalosporinas em relação à geração delas. As cefalosporinas de primeira geração são cefalexina e cefazolina. De segunda geração, a gente tem a cefuroxima. De terceira geração, a gente tem ceftriaxone, cefotaxima e ceftazidima. A cefalexina é um excelente antibiótico para pegar micro-organismos gram-positivos. Ela pode ser usada para tratar erisipela, celulite leve, furúnculos, amidalite estreptocócica. Ela pega bem o MSSA. Ela não pega bem hemófilos influenza e moraxella catarrhalis. Então, você não pode usar a cefalexina para tratar sinusite, otite média. Então, assim, não é um bom antibiótico para tratar qualquer infecção por bacilos gram-negativos. A via de administração é oral e a prescrição é 500 mg de 6 em 6 horas.
Já a cefazolina, gente, o principal uso da cefazolina é para profilaxia cirúrgica, tá bom? Você costuma fazer intravenoso ou intramuscular e a posologia é 1 grama intravenoso 30 minutos antes da incisão numa cirurgia, sendo que você tem que repicar a cada 2 horas, a depender do tempo cirúrgico e também a depender da perda sanguínea envolvida naquele procedimento cirúrgico. Depois, a prescrição fica de 500 miligramas de 6 em 6 horas. A cefuroxima, ela já pode ser usada para tratar infecção de trato urinário em gestante, otites, pneumonias, sinusites. Então, assim, ela continua pegando bem gram positivo, só que ela começa a pegar melhor os gram negativos. À medida que a gente progride nas gerações das cefalosporinas, o que a gente tem é uma maior cobertura para os germes gram negativos e, consequentemente, uma perda do espectro para os gram positivos. Então, a cefuroxima ela pode ser usada para tratar essas doenças que envolvem micro-organismos de gram negativos, ela pode ser usada para tratar otites, pneumonias. Geralmente, você pode fazer tanto por via oral, quanto por via intravenosa, quanto intramuscular. E a posologia é 500 miligramas 12 em 12 horas, se for otite, e 1,5 grama de 8 em 8 horas, se for para tratar uma pielonefrite. Já a ceftriaxona, que já faz parte da 3ª geração de cefalosporinas, você pode usar para tratar pneumonia. É a primeira linha de tratamento para pneumonia no paciente internado. Você pode tratar meningites com ceftriaxone, porque antes do ceftriaxone, ninguém aqui penetra em barreira hematoencefálica. Aqui a gente já começa a ter uma penetração em sistema nervoso central, né? A partir daqui que os antibióticos começam a atravessar a barreira hematoencefálica. Então, ceftriaxone pode ser usado para tratar meningite, inclusive na suspeita de meningite, você não pode demorar nem 1 segundo, você tem que fazer ceftriaxone, principalmente se você suspeitar de meningite meningocócica. Então, aquele paciente que chega para você com púrpuras, hipotenso, febril, com uma história de cefaleia, rigidez nucal, antes de colher líquor, antes de fazer qualquer coisa, você vai infundir ceftriaxone nesse paciente. Quanto antes você infundir, maior a chance dele permanecer vivo. Então, você vai fazer ceftriaxone para esses casos, pega muito bem o meningococo. Você pode fazer para tratar sífilis, mas aí é a 2ª droga. A primeira droga é a penicilina. A gente passou recentemente por uma situação de privação de penicilina no mundo. E aí a gente acabou lançando mão da ceftriaxone para tratar alguns casos de sífilis que não incluíam gestantes, enfim. Mas a ceftriaxone é a droga de 2ª escolha para sífilis. Posso tratar gonorreia com ceftriaxone, inclusive é um tratamento super fácil. 500 miligramas intramuscular, dose única, você já tratou, ou seja, pegou o paciente no ambulatório, não tem por que não tratar. Com uma injeção ele já está tratado, convoca o parceiro e trata o parceiro. Endocardite, pielonefrite, você também pode tratar com ceftriaxone. Eles não pegam bem o Staphylococcus aureus sensível à meticilina, porque é aquilo que eu falei, à medida que progridem gerações, as cefalosporinas vão ganhando espectro para gram negativos e perdendo espectros para gram positivos. A ceftriaxona ela pode ser infundida tanto intravenoso quanto intramuscular. E aí é aquela velha história. Poxa, ceftriaxone eu posso fazer tanto 1 grama de 12 em 12 horas, quanto 2 gramas de 24 em 24 horas. Gente, 2 gramas de 24 em 24 horas tem a mesma eficácia que 1 grama de 12 em 12 horas. É a maior facilidade posológica, você facilita o trabalho da equipe de enfermagem, você sobrecarrega menos a sua equipe, é melhor para o paciente se for uma infusão, se for uma aplicação intramuscular e na prática dá no mesmo. A ceftriaxone ela se liga fortemente a proteínas plasmáticas e garante uma concentração plasmática um pouco mais duradoura. Então, tudo bem
bem se você fizer uma aplicação diária apenas e não 1 grama de 12 em 12 horas. Se o paciente tiver com meningite, não tem como fugir. Você vai ter que dobrar a dose e aí vai ter que fazer 2 gramas de 12 em 12 horas. E aí a gonorreia, como eu falei para vocês, aquela facilidade posológica, trata com 500 miligramas intramuscular, uma vezinha só, está resolvido o problema. Cuidado que a ceftriaxona ela pode induzir AMP-C. Então, é aquilo que eu falei para vocês, as bactérias que fazem parte do grupo CESP, você pode começar tratando com ceftriaxona, elas exibirem um perfil de sensibilidade sensível à ceftriaxona e desenvolverem resistência à medida que você trata com a ceftriaxona e aí acabar que você tem que lançar mão de outro antibiótico. A cefotaxima, ela tem uso especialmente em meningite nos pacientes neonatos, porque a ceftriaxona nesses pacientes pode dar kernícteros, aquela doença que tem predomínio de hiperbilirrubinemia indireta, então você não deve usar ceftriaxona em neonatos. As formulações são mais intravenosas e a dose é 1 a 2 gramas de 8 em 8 horas, lembrando que se for meningite você tem que dobrar a dose, 2 gramas, vai até de 6 em 6 horas. A ceftazidima, ela é a única das cefalosporinas que pega bem pseudomonas, né? As de terceira geração é a única que pega pseudomonas. Você pode fazer intravenoso ou intramuscular e a dose é 1 grama de 8 em 8 ou 2 gramas de 12 em 12 horas. Sobre as cefalosporinas de quarta geração, a gente tem cefepime e a ceftarolina. A ceftarolina ela é de quinta geração. Então vamos lá, cefepime, gente, cefepime super famosa, né? A gente pode usar para tratar pseudomonas, pneumococo, e aí ela faz um caminho inverso das gerações das cefalosporinas. Elas estavam perdendo o espectro contra gram-positivos, e aí a cefepime ela recupera o espectro contra MSSA. Repara que ela não pega o MRSA, só pega o MSSA. É a droga de escolha para a gente começar a tratar a neutropenia febril mais que menor do que 21. Lembra, o MASC score é aquele score que a gente usa para ver a gravidade do paciente. Se for maior do que 21, é um paciente que não é tão grave assim. Ele pode até ser tratado ambulatorial, mas se for menor que 21, ele deve ser tratado intra-hospitalar e com antibióticos de amplo espectro. E deles, o cefepime é um dos mais importantes. Você também usa para choque séptico pulmonar, meningite, infecções nosocomiais, justamente pelo amplíssimo espectro da cefepima. Você pode infundir tanto por via intravenosa quanto intramuscular e a posologia é 1 grama de 8 em 8 horas e para infecções graves ou neutropenia febril você dobra a dose, você faz 2 gramas de 8 em 8 horas. A ceftarolina é a única das cefalosporinas todas que pega MARSA, junto com o ceftobiprole, mas o ceftobiprole não é tão disponível no Brasil. Então, a gente acaba não falando dele aqui no curso. A gente usa a ceftarolina para pegar MRSA, mas sabendo que a gente está pagando o preço de não pegar bem pseudomonas. Ela parece muito um ceftriaxone, só que pegando MRSA. É boa para infecção de pele e partes moles complicadas. Só tem formulação intravenosa e você prescreve com 600 mg de 12 em 12 horas e 400 mg de 12 em 12 horas se o paciente tiver um clearance de creatinina menor que 50. Agora eu vou colocar aqui uma cerejinha no bolo para vocês, só dar um plus na nossa aula, que são esses 2 antibióticos que são super novos e nem tão disponíveis ainda, mas que você pode vir a encontrar em alguns serviços, que é a ceftazidima avibactam. Ela tem uma atividade contra a carbapenemases, você pode usar para pneumonia associada à ventilação mecânica, principalmente se for causada por pseudomonas. Então, se as pseudomonas tiverem alguma resistência contra carbapenêmicos, se elas forem produtoras de carbapenemases, você pode usar a ceftazidima avibactam. Só tem formulação intravenosa e você prescreve 2,5 gramas de 8 em 8 horas. Se você estiver usando para tratar alguma infecção intraabdominal, tem que associar metronidazol para contemplar melhor os germes anaeróbios de barriga. E a ceftazolone com tazobactam.
Ela pega bem o ISBL, os bacilos gram-negativos com AMP-C, então aqueles que eu te falei que desenvolvem resistência às cefalosporinas com o tempo. Pega bem pseudomonas resistentes a carbapenêmicos e são usados para tratar infecções abdominais e urinárias. A forma de prescrever é 1,5 gramas de 8 em 8 horas por 10 a 14 dias. Então, esses dois antibióticos que são mais recentes são excelentes para germes que têm carbapenemases, que são resistentes a carbapenêmicos. Lembrando que, quando eu estou falando de correção de dose para função renal, que eu falei aqui para você, a única cefalosporina que não precisa de correção de dose para a função renal é a ceftriaxona. Então, com esse bizu, você já sabe, prescrever cefalosporina que não seja ceftriaxone, tem que corrigir para a função renal a partir do clearance do seu paciente. Lembrando que todas essas correções por clearance de creatinina foram validadas com cálculo por Cockcroft e Gold. Por mais que essa fórmula seja um pouco mais antiquada, foi assim que foram validadas as correções de dose de antibiótico por disfunção renal.